Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada. Questão UEL, Estadual de Londrina, 2020, Física. Ela fala o seguinte: a figura a seguir mostra a estrutura de um relógio de pêndulo exposto no Museu de Ciências Britânico. Planejado por Galileu Galilei, seu princípio de funcionamento é baseado na regularidade da oscilação, ou isocronismo de um pêndulo. Supondo que um relógio semelhante ao da figura foi construído e calibrado para funcionar em uma temperatura padrão de 18 graus Celsius, mas que está exposto numa cidade cuja temperatura média no verão é de 32 graus Celsius e no inverno é de 14 graus Celsius, é correto afirmar que esse relógio... E aí vem. Diretor, pode até tirar da tela, por favor? Muito obrigado. Atrasa no inverno devido ao aumento da massa, adianta no verão, adianta no inverno. Bom, você lê a questão e percebe que ela está trabalhando o quê? Com a ideia de período de oscilação de um pêndulo simples, tá certo? E a gente sabe que para ângulos relativamente pequenos, e aqui não ficou claro exatamente se é pequeno ou não, mas para ângulos maiores a gente não tem a equação, né? E mesmo para ângulos maiores, a forma talvez não seja exatamente assim, mas ainda depende dos mesmos parâmetros. Então você pode pegar aí a equação do período de um pêndulo simples, que é 2π que multiplica a raiz de L, que é o comprimento do fio, sobre G, que é a gravidade local. E aí você vai perceber o quê? Que o período de oscilação depende do comprimento do fio e da gravidade local. Nessa questão, eu estou supondo que o pêndulo vai ficar sempre numa mesma cidade, portanto, a gravidade não vai se alterar. Porém, a temperatura altera. E a temperatura, como sabemos, influencia no processo de dilatação dos corpos. Então, no verão, que é mais quente, o fio do pêndulo, né? Você tem aqui um pêndulo simples. No verão, esse aqui é o L. Ele estica, ele dilata. No inverno, ele contrai. Então, vai mexer nesse parâmetro L. Ou seja, no inverno, o L diminui. No inverno, o L diminui. Portanto, o período no inverno fica o quê? Como é diretamente proporcional ao comprimento, o período no inverno diminui. Então, vamos colocar aqui, ó, T no inverno vai ser o menor de todos. Ele vai ser menor que o período para o qual ele foi calibrado, que é a 18 graus Celsius. Que, por sua vez, será menor que o período no verão. Por quê? No verão, o fio aumenta, ele dilata, mesmo que seja um pouquinho. Ele dilata, então esse L aumenta. Então, vamos colocar aqui, ó, no inverno, o L diminui e o período diminui. Já no verão, fazer em vermelho lembrar calor, o L aumenta, portanto, já que as outras coisas são constantes, o período aumenta. Então, a 32 graus Celsius, no verão, ele vai ter o maior período de todos. Agora, pensa comigo. O período é o tempo que demora para ele completar uma oscilação completa. Por exemplo, completar uma oscilação completa é redundante. Completar uma oscilação. Ele vir até aqui e voltar. Aí vira um período. Se o período diminui, ele começa a fazer isso rapidinho. Ele acelera. Não é isso? Se o tempo que leva para ele ir e voltar diminui, que é o período, quer dizer que ele está fazendo isso com uma frequência alta, né? Relógio de pêndulo. Então, no inverno, como o período diminui, ele fica rápido o relógio. O período diminui, ele começa a oscilar muito rápido e adianta. Ele começa a marcar a hora além da hora verdadeira. Então, no inverno, de azul, no inverno, período de inverno faz o relógio o quê? Adiantar. Por quê? Quando o período aumenta, lembrando que período e frequência são inversamente proporcionais, se o período aumenta, a frequência diminui. Assim que ele começa a ir e voltar muito rapidamente, várias vezes, no mesmo intervalo de tempo. Então, no período diminui, o relógio adianta, porque sua frequência, né? Porque o cordão encolhe, o período diminui, ele adianta, sua frequência aumenta. Né? O período diminui, a frequência inversamente proporcional aumenta. Já no verão,
que é quando L cresce, o período é grande, ele começa a ficar lento e demora para ir e voltar. Ele demora para ir e voltar. Então, ele começa a atrasar, ele começa a andar devagar o relógio, começa a ficar atrás do tempo verdadeiro. Então, há um atraso no verão. Tá? Atraso, com o período aumenta, a frequência o quê? Diminui. Ela oscila menos vezes por unidade de tempo. Pronto. Nós fizemos uma análise completa aí, vamos agora ver qual a alternativa que condiz com o que a gente deduziu. Esse relógio atrasa no inverno? Não, ele adianta no inverno, já está fora. E fala que depende do aumento da massa. A massa ele não depende da massa. O período que depende da massa é o período do sistema massa-mola, não do pêndulo. Ele adianta no verão? Não, ele atrasa no verão, está fora. Adianta no inverno? Sim, está aqui, adianta no inverno. Devido à diminuição da frequência de oscilação? Não, a frequência aumenta no inverno. Então está errado aqui. Atrasa no verão? Sim, atrasa no verão. Devido à diminuição da frequência de oscilação? Sim, a frequência diminui. Está aqui o gabarito D. Letra E. Funciona pontualmente no inverno e no verão, pois a frequência é invariável. Não, não é invariável. Como a gente pôde ver. Tá? Coloquei falso em todos, vou colocar falso aqui também. Portanto, o gabarito é D de dado. O diretor pode trazer de volta aqui para a tela. É isso. Então, a questão para lembrar período de pêndulo simples, fazer uma análise aí de adiantar e atrasar relógio, ver frequência. Não é complicado, tem que fazer com cuidado para não errar. É isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima resolução comentada.